Boa tarde, meus queridos alunos. Nossa aula de ciências dessa semana, nós vamos estar falando sobre as alterações na cadeia alimentar. Continuando aí com cadeia alimentar, nós vamos falar sobre as alterações. Aí vocês vão trabalhar, né? Nós vamos trabalhar da página 79 até a página 81. Ler os textos e resolver as atividades, que são as questões 1 e 2, opções A, B, C, tá? E D. Então, aqui na página 79, fala que os seres vivos de uma cadeia alimentar, eles dependem uns dos outros para sobreviver. Se o número de indivíduos das espécies de uma cadeia aumenta ou diminui muito, as outras serão afetadas. Isso provoca uma alteração na cadeia alimentar. Alterações como essa podem ocorrer por causas naturais, como longos períodos de seca, grandes incêndios e erupções vulcânicas, ou devido, a algumas atividades humanas. Então, a cadeia alimentar também pode ser alterada. Por exemplo, o alimento que é do coelho, um exemplo, se vir a faltar, há problemas nessa cadeia alimentar. Há problemas, porque o coelho vai deixar de alimentar, ele vai deixar de ser o alimento para outro ser vivo, e aí vai ter problema nessa cadeia alimentar, tá? Então, aqui nós estamos vendo, que a maior parte das alterações na cadeia alimentar é por fatores naturais, como chuva, pode ser a seca, os incêndios, que são as queimadas em grandes escalas, mas também pode ser pela ação humana. Nós estamos vendo aqui, as pessoas aí, a figura A, eles estão... A pessoa estava limpando, uma roça, capinando, e eles perceberam uma serpente. E aqui eles estão matando essa serpente, para não correr o risco dela picar eles. Então, eles estão matando. Essa serpente, ela é alimento, ela serve, ela faz parte da cadeia alimentar. Além dela se alimentar, ela também serve de alimento para outros seres vivos, tá? Aí nós temos aqui, na figura C, nós temos aí uma imagem também de um animal que ele está, procurando a serpente, que ele é o alimento, e a serpente serve de alimento para esse animalzinho, então ele está à procura. E aqui nós temos, na quarta imagem, que é na letra D, nós temos aí os ratos, Então, os ratos, eles se alimentam na natureza, mas aí, se alimentam de serpentes, se alimentam de outros seres vivos, mas aí, como não tem, esses alimentos estão faltando na natureza, eles estão vindo até para as casas, Vocês estão vendo aí que é um depósito e onde tem vários tipos de ratos, que é prejudicial a seres humanos, eles têm que ficar na natureza. Aí, aqui na página 80, nós temos aí a questão de número 1, nós temos uma figura, nós temos aí algas, E aqui nós temos os animais microscópicos, que são os microscópicos que estão ampliados. Então, esses animais microscópicos são aqueles que nós só podemos ver através, do microscópio ou de outro aparelho que aumenta em milhões de vezes o tamanho desses animais. Aí aqui nós temos os peixes, nós temos aqui o homem está pescando, Então, a figura abaixo representa uma cadeia alimentar da qual o ser humano participa. Responda a questão no caderno. Então, aqui, as algas se alimentam desse animal, o peixe se alimenta das algas e o homem se alimenta do peixe. Então, aí é uma cadeia alimentar, tá? Aí vem a letra A, a letra B, C. A letra A fala assim, descreva a cadeia alimentar representada, quem se alimenta de quê? Então, aqui nós temos o quê? O ser humano se alimenta do peixe, o peixe se alimenta das algas e as algas se alimentam desses animais microscópicos. Então, você vai escrever dessa forma. Aí nós temos a letra B, considerando a cadeia alimentar que você descreveu acima, responda, quem é o ser produtor? Quem é que produz aí o seu próprio alimento? São as algas e os microscópicos. Eles aqui, eles produzem o seu próprio alimento, eles são seres reprodutores. Então, seres reprodutores na cadeia alimentar são aqueles que produzem o seu próprio alimento. E a letra D fala assim, que imagine que a água se torne poluída,
matando algas e animais microscópicos. O que pode acontecer aos outros seres vivos dessa cadeia? Com a mortalidade dessas algas, né, esses animais e dos animais microscópicos, os peixes menores, eles ficam sem alimento e acabam morrendo também. Porque o alimento desses peixes, principalmente desses peixes menores, são esse aqui. Então, uma vez faltando, esses peixes vão morrer, porque eles não vão ter do que se alimentar. Isso acontece, já acontece há muito tempo, porque existem muitos rios poluídos no mundo e principalmente no Brasil. Existem bastante rios poluídos. E todos os animais que viviam ali foram extintos, morreram. Não tiveram como sobreviver por falta de alimento, por falta de oxigênio. Aí na página 81, pessoal, tem a número 2, que fala assim: durante um experimento, um pesquisador criou girinos em um aquário. Os girinos se alimentavam de algas. Após alguns dias, o pesquisador colocou peixes carnívoros no aquário. O gráfico abaixo mostra a quantidade de girinos antes e depois que os peixes terem sido colocados. Então, aqui, ó, sem peixes e com peixes. Então, sem peixes está 60, com peixes está 40. De 40 não, tá 35, né? Então, quando ele colocou os girinos se alimentando de algas, os girinos comiam as algas e nada comia os girinos. Girinos são filhotinhos de peixe, né? Então, não tinha nada para comer os girinos. Quando esse produtor colocou os peixes carnívoros no mesmo aquário em que os girinos estavam, aí os peixes carnívoros começaram a devorar os girinos, porque era o alimento deles. Então, eles começaram a comer. Então, diminuiu bastante aí o número de girinos. Aí a letra A, o que aconteceu com o número de girinos depois que os peixes foram colocados no aquário? O número de girinos diminuiu. Letra B, elabore uma explicação para esse resultado, né? Então, por quê? Porque é possível que os girinos era o alimento dos peixes. Basta você colocar assim, que os girinos eram o alimento dos peixes. Letra C, o que pode acontecer aos peixes desse aquário se todos os girinos morrerem? Se todos os girinos morrerem e os peixes continuarem no aquário, eles também vão morrer de fome, porque eles não vão ter do que se alimentar. A não ser que coloque alimento para eles, né? E a letra D, no espaço abaixo, desenha. Então, gente, nós não vamos fazer a letra D, porque você não vai desenhar no livro, tá? Se você quiser, pode, mas se você quiser deixar a letra D em branco, não tem problema. Aqui fala que você desenha a cadeia alimentar com os seres vivos do experimento. Então, os seres vivos do experimento é quem? São os girinos e os peixes. Você pode desenhar um peixe maior e uns girinos, que é a cadeia alimentar, né? Os peixes maior comendo quem? Os girinos, que é o alimento dos peixes. Então, pessoal, nossa aula de ciências é essa. Nós continuamos falando da cadeia alimentar, você vai desenvolver as questões no livro e, se possível, vocês me mandem a foto, tá? É importante para vocês desenvolverem as atividades, vocês não podem deixar de desenvolver as atividades, porque é importante para quando você for realizar suas avaliações, você ter o conteúdo. Senão você, no dia que você for realizar as avaliações, que eu vou colocar esses conteúdos que foram trabalhados e que a maioria estão no livro, aí vocês não vão ter. Não vai ter respondido. Aí vocês vão achar, como que a professora coloca? O conteúdo foi estudado, o conteúdo foi explicado, o conteúdo foi respondido. Aí, às vezes, o aluno deixa de fazer e aí ele tem problema na hora das avaliações. Então, o conteúdo é no livro de ciências de vocês, das páginas 79 à página 81, no livro de ciências, tá? Alterações na cadeia alimentar. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.